Bom dia, classe! Espero que todos estejam bem, tenham passado uma ótima semana, guardados pelo Senhor Jesus, amém? Vamos então para mais um estudo da nossa escola, né, da nossa classe. A gente terminou a lição, então, domingo passado, o presbítero Marcelo já deu um tema aleatório. Hoje eu também vou dar um outro, porque a gente está sem a lição, mas as revistas já chegaram e a partir de domingo que vem, amanhã, a escola dominical vai estar passando para a gente e a gente passa para os irmãos, tá? Para vocês terem a revista em casa, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é cristãos nominais, né? O que significa cristão nominal? Nominal porque existem cristãos só no nome, né? Tem pessoas que você fala, você é o quê? Você é católico? Você é espírita? Eu sou cristão. Mas é cristão como, né? É crente como? Você é assíduo na igreja, né? Você dá testemunho de que você é um verdadeiro cristão ou é um cristão só de nome, né? Tem gente que fala aí que eu sou católico, mas eu não sou, esqueci até a palavra, praticante, né? Existe praticantes e não praticantes. Eu sou cristão. Cristão praticante ou não praticante, né? A gente poderia classificar assim. Então, cristão nominal seria aquele que se diz cristão, tipo assim, eu nasci e fui criado na igreja, fui batizado na infância, né? Fiz a minha pública profissão de fé quando eu estava mais adulto, mas hoje, né, eu sou realmente um cristão, né? Eu dou testemunho da minha vida cristã, ou eu só sou cristão porque eu vou na igreja todo domingo, porque eu tenho o meu nome no hall de membros da igreja, porque eu fui nascida e criada assim, porque meu pai e minha mãe quer assim, né? Então a gente precisa prestar atenção, muita atenção e dar ênfase no que realmente é um cristão de verdade. E é isso que a gente vai ler lá no texto básico, que é Tiago 1, de 19 a 27. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu queria puxar ênfase para 2 versículos, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E esse outro, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então não adianta dizer, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, se você não dá bom testemunho, se você não refreia a sua língua, né? Se a sua vida não condiz com aquilo que você prega, né? Porque se prega o amor, a caridade, né? Se você prega que você obedece a Deus, que você precisa obedecer a Deus, que você tem que seguir os mandamentos e você não faz, você engana o seu próprio coração. E é isso que a gente vai estudar aqui. Fazer com que os membros da igreja sejam pessoas efetivamente cristãs é um desafio para os líderes. Há pessoas de diferentes igrejas que se batizaram, fizeram a profissão de fé, ou a primeira comunhão, crisma, cresceram no ambiente da igreja,
mas nem sempre essas coisas mudaram definitivamente suas vidas. Há pouca diferença em relação aos demais membros da sociedade. Então, infelizmente, né, esses crentes nominais, eles se dizem cristãos, mas tem pouca diferença entre eles e o mundo lá fora, né? Porque se você tiver num contexto ali de, por exemplo, uma festa qualquer aí da sociedade, uma festa mundana, se esse crente nominal tiver lá no meio, né, ninguém vai dizer que ele é um cristão, porque o que ele pratica ali, o que ele faz ali, é comum a todos, né? O fulaninho faz, ele faz também. Então, o que diferencia essa pessoa, né, de uma pessoa lá do mundo que não crê no Senhor Jesus, que não é batizado, que não é membro de uma igreja? Né? Então, aí está a preocupação da liderança da igreja, ou deveria ter essa preocupação, né, de se posicionar contra essas pessoas. O Congresso Internacional de Evangelização Mundial, realizado em 1974 na Suíça, define cristão nominal como aquele que, olha como é que eles definem, intitula-se cristão, mas não tem um relacionamento autêntico com Cristo com base na fé pessoal. Esse relacionamento envolve uma convivência transformadora com Cristo. Não apresenta características como amor, oração, testemunho, desejo de estudar a Bíblia e de que a vontade de Deus seja realizada na terra. Então, o que eles definem um cristão nominal, né, esse congresso que teve de evangelização em 1974, é o seguinte, né? O cristão se intitula-se cristão, mas não tem um relacionamento autêntico com Cristo, com base na fé pessoal. Esse relacionamento envolve uma convivência transformadora com Cristo, ou seja, tem que ter diferença na vida do cristão. Você não pode ser igual a uma pessoa que não tem Cristo como o Senhor de sua vida, né? Tem que ter algo diferente, porque se não tiver, irmãos, você corre um sério risco de ser um crente nominal, né? No texto de Tiago, que foi esse texto que a gente leu, há o desafio de praticar o que se ouve na palavra divina. Pouquíssimas pessoas podiam ter alguma cópia da Escritura Sagrada em casa. Portanto, ouvir a leitura do texto sacro era um privilégio. Muitos, porém, gostavam de se reunir, achavam tudo muito bonito, mas saíam sem um resultado prático. Tiago, então, diz que aquele privilégio de ouvir a palavra deveria se estender e atingir toda a vida, provocando o quê? Transformação e ação, que demonstrassem o aprendizado real do que foi ouvido. Jesus alertou quanto a esse grande perigo. Ao final do Sermão do Monte, disse que não basta ouvir e gostar de suas palavras. É preciso praticar, de acordo com Jesus. Ouvir e não praticar é o mesmo que construir uma casa sobre areia. Logo, ela cai. É igual quando a gente fala assim, ai, fui na igreja ontem, fui na igreja, né, domingo passado, foi um culto tão bonito, tão maravilhoso, né, que mensagem, que louvores, os hinos cantados, nossa, falou tanto ao meu coração, mas e aí? Só naquele momento ali, acabou o culto, foi embora para casa, e aí? Você praticou? Você continuou aquela devocional, né, aquele espírito durante toda a semana? Orou, leu a palavra, né, buscou mais a Deus? Então, às vezes a gente acha aquele culto maravilhoso e realmente tem cultos que a gente sai, né, diferente de como entramos, né? Mas será que é só ali? Né? Será que a gente traz isso para nossa casa, para nossa vida secular, para o trabalho, né, para a vizinhança, para a escola, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Ouvir, sim, mas praticar, né? A gente precisa absorver e praticar, colocar em prática. O tópico 1 fala assim, ó, cristãos nominais, uma triste realidade. Como as leituras bíblicas indicam, o assunto é antigo, né? A gente já vê lá na Bíblia, desde lá de trás, que existem esses crentes nominais. Os profetas alertaram o povo para o fato de se fazer da vida espiritual apenas um apanhado de ritos. Jó reconheceu que muitas vezes se conhece só de ouvir falar, mas é necessário ter comunhão com Deus. Quem conhece a história de Jó sabe, né, que ele fala, antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Então, quando a gente caminha junto com o Senhor, obedece os seus mandamentos, pratica tudo aquilo que ele ensina,
a gente está caminhando junto com ele. Então, nós deixamos de ser crentes nominais. Somos crentes ativos, crentes que praticam, né, e obedecem à palavra do Senhor. Essa é a diferença. No início do cristianismo, abraçar a fé podia significar perseguição e morte. Quando os primeiros cristãos declaravam o credo, o que eles diziam é que aquilo era tão importante que estavam prontos para morrer em nome de Jesus Cristo. Com o passar do tempo, o cristianismo se tornou uma religião do imperador, até que por lei passou a ser religião do Estado. A partir daí, ser cristão passou a ser fácil e até necessário. Então, o número de cristãos cresceu mais ainda. Infelizmente, muitos não eram cristãos genuínos, né? De raiz, verdadeiros cristãos. A fé se transformou apenas em assentimento intelectual e nem sempre havia uma relação verdadeira com Jesus e correspondência na vida prática. Quando ele cita aqui, a partir daí ser cristão passou a ser fácil e até necessário, eu fiquei um pouco impressionada com essa palavra, porque, veja bem, a gente sabe, né, que existem pastores e cantores gospel aí que não tinham uma vida evangélica, cristã, e passou, vamos supor, vou dar o exemplo de um cantor, a ter uma vida, a gravar um CD cristão, né, gospel, porque dá dinheiro. O público cristão é um público que ouve muito louvor, que quer novidade, que gosta muito de música, né, que ama louvar, cantar. Então, quando ele fala que a partir daí ser cristão passou a ser fácil e até necessário, né, isso se encaixa perfeitamente com isso que eu contei agora. Porque existem pessoas que passaram a dizer que são crentes, entre aspas, para poder viver no mundo gospel e ganhar dinheiro com CD, com gravações, né, com podcast, com várias coisas que são lucro. Então, se tornou fácil dizer que é cristão, é mole. Dizer que cristão, qualquer um diz que é, né? Mas e a genuína, né, e verdadeiro amor e obra e obediência a Deus. Será que isso existe? Então, quando ele fala aqui que é fácil e necessário para muitas pessoas, é nesse contexto, né? E não só cantores, mas pastores e uma linha aí grande de profissões que se dizem evangélicos ou se aproveitam de dizer que são cristãos, políticos, né? Se aproveitam de falar que são, eu sou cristão, eu creio em Deus, família, né, para dizer que ele é crente, né, mas eles são crentes nominais, não são crentes verdadeiros e genuínos, né, e por aí vai, advogados para ganhar alguma causa, né, e uma série de outras profissões, para ver se consegue alcançar mais pessoas. Então, hoje em dia dizer que é cristão é fácil, e para muitos é necessário para poder ter lucro, infelizmente é isso que a gente vive por aí. O movimento da Reforma Protestante no século XVI foi uma dessas reações que quis fazer a igreja retornar à fé cristã autêntica, chamando cada um a ter um compromisso pessoal com um Jesus real e que transforma as vidas e a sociedade. No Congresso de Lausanne, novamente, houve uma grande preocupação com os cristãos nominais em nossa época. O Congresso identificou 5 tipos de cristãos nominais. A gente vai dar exemplo de 5 cristãos nominais. Esse congresso que teve na Suíça, né, ele estudou e eles discutiram muito sobre isso, né? O que é crente nominal e o que é ser um crente autêntico. Então, identificou 5 pontos aí. Vamos ver esses 5, ó. Frequentar a igreja, mas não tem frequenta a igreja, mas não tem relacionamento pessoal com Jesus como Senhor e Salvador. Isso é um crente nominal. Ele frequenta a igreja, vai lá, domingo, dia de semana, quando tem culto, reunião de oração, igreja de sua casa, né? Tô dando os exemplos aqui de uma vida sem pandemia, tá? Quando a vida estava normal e vai voltar ao normal se Deus quiser. Então, frequenta a igreja, mas não tem um relacionamento pessoal, um compromisso, né, com Jesus como Senhor e Salvador. 1. O 2, frequenta a igreja por motivos culturais, né? É porque é a cultura da minha família, né? Desde os meus bisavós, os meus avós, né? Eles sempre foram à igreja, se reuniram na igreja, me ensinaram dessa forma, por isso que eu vou na igreja. Isso é um crente nominal.
Outro, 3, frequenta a igreja só nas festividades e cerimônias. Né? Eu só vou na igreja no Natal. Só vou na igreja no Ano Novo, né? Para romper o ano na igreja, para dar sorte, né? Para o ano começar bem. Se eu não for, o ano vai ser um desastre. Tem pessoas que pensam dessa forma, irmãos, infelizmente. Né? Ou então só vou na igreja no Dia das Mães. Só vou na igreja no Dia dos Pais, né? Eu só vou na igreja quando eu fizer aniversário de casamento, porque aí eu tenho que ir lá na frente, tenho que agradecer, né? Para que tudo dê certo. Então, frequentar a igreja só nas festividades e cerimônias, isso também é um crente nominal. Não frequenta a igreja, mas quer se manter como membro por tradição familiar ou sentimental. Isso tem aos montes. Não frequenta a igreja, mas não deixa de tirar o nome de membro da igreja. Não, deixa meu nome lá. Sou crente. Mas não vai na igreja, não dá o dízimo. Você até esquece que aquela pessoa existe, porque sumiu do mapa, né? Sumiu. Então, não frequenta a igreja, mas quer se manter como membro por tradição familiar. Não risca meu nome não, porque se riscar meu nome, né? Meus pais gostavam tanto que eu fosse membro, eles queriam que eu fosse membro, né? Então, não faz isso não, né? Eu vou ficar com remorso, né? Então, isso é também das características do crente nominal. E o último, quinto, não é membro e nem frequenta a igreja, mas se considera um cristão verdadeiro. Não é membro, não tem o seu nome no rol de membro, não foi batizado por opção de fé, não frequenta a igreja, mas se considera um cristão verdadeiro. Por quê? Eu acredito em Deus. Eu não sou membro de igreja nenhuma não, porque a igreja não salva. Essa frase, né, pra mim é patética. Porque dizer que religião não salva, igreja não salva, ok. Mas você precisa se congregar, você precisa ter comunhão com os irmãos, né? Uma coisa não depende da outra. Você tem que fazer tudo junto, né? Então, a gente tem que considerar todas essas situações. Claro que há casos e casos. Tem pessoas que estão enfermas há muito tempo, não podem ir na igreja. Tem pessoas que estão em cima de uma cama, internadas no hospital, e não tem condições, irmãos. Aí é outro caso. Agora, não é membro, não frequenta a igreja, mas se considera um cristão verdadeiro, né? Porque diz que acredita em Deus, porque ajuda a pessoa, ajuda o próximo. Legal essas coisas? Legal, tem que fazer isso, tem que acreditar em Deus, tem que ajudar as pessoas, né? Tudo isso anda junto, isso anda junto. Só que a gente precisa ter a nossa posição, nós precisamos ser batizados, tomar a ceia do Senhor, contribuir com o dízimo, fazer o nosso papel de cristão, que realmente a Bíblia diz isso, né? O que ela nos ensina, igual a gente leu lá no versículo, não é só ouvir, mas a gente precisa ouvir, guardar e praticar, né? Então, para ser um crente verdadeiro, tem que excluir da nossa vida todos esses 5 itens que a gente viu aqui de cristão nominal. Ponto 2. Os cristãos nominais enganam a si mesmos e prejudicam a igreja e o mundo. Terrível coisa é a pessoa viver num mundo falso, imaginar ser o que não é. E tem muita gente por aí, muita gente. A pessoa age como se fosse outra e causa problemas para si, para outros, e nem se dá conta disso, porque mais enganada é ela própria. Gente, isso é terrível, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Viver no mundo falso. A gente vê hoje em dia com esse negócio de internet, de rede social, Facebook, Instagram, status no WhatsApp, pessoas colocando ali coisas que realmente não estão vivendo, né? Por exemplo, bota foto lá de que, né, tá tudo bem, num lugar lindo, maravilhoso, mas por dentro a pessoa tá destruída, né? Tá se remoendo, mas ela quer mostrar para a sociedade que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, né? Que tá linda, que tá maravilhosa, e bota filtro, né, pra se mascarar, para não aparecer o que realmente a pessoa é. Então, nas redes sociais a gente vê muito isso. Então, terrível coisa é a pessoa viver num mundo falso, imaginar ser o que não é, porque ela engana a si própria. Você pode até enganar o fulaninho, o fulaninho vai ver lá na rede social, eu tenho fulano no Facebook, nossa, a pessoa tá bem de vida, né? Que coisa, que lugar bonito, tá viajando, não sei o quê, mas às vezes, irmãos, não é nada daquilo e a pessoa se aproveita daquelas fotos, daquela imagem toda para dizer que está bem. Tá enganando a pessoa que tá vendo? Tá,
Mas o pior é ela estar fazendo com ela mesma, enganando a si própria. Isso é terrível, isso traz frustração lá na frente. Muitos chamados cristãos estão se enganando. Mesmo a teologia que predomina no Brasil nos últimos anos é uma teologia que induz ao erro e ao engano. Vivemos numa época de igrejas de shows, olha isso, de mercado, de cultos em que se faz uma descarga emocional. Tem igrejas repletas por aí, né? Porém, na ação efetiva, quando as pessoas devem mostrar a fé que possuem, pouca coisa tem mudança. As pessoas se enganam e se deixam enganar por tais coisas. Esse tipo de engano trará prejuízo para os que a cometem. Jesus advertiu a respeito da casa que cai ser edificada na areia. O apóstolo Paulo declara que se a pessoa se engana a si mesmo e zomba de Deus, irá colher o resultado. Isso é seríssimo, irmãos, porque a gente vai pagar o preço, né? Se você se engana, né? Engana a si mesmo, porque a Deus a gente não engana, né? Ela engana a si mesmo e zomba de Deus, com certeza ela vai pagar o preço lá na frente. É bom que cada um compare seu estilo de vida com os dois estilos ensinados por Paulo para discernir bem seu tipo de cristianismo. Além do mais, trará um grande prejuízo para o mundo, pois a sociedade precisa de pessoas que tenham uma ação de testemunho real e de entrega a Jesus, com tal amor ao Salvador e ao próximo, que o mundo ao seu redor seja transformado. Há pessoas que se dizem cristãs, mas só levam esse nome porque um ritual qualquer os ligou a determinada igreja. É só porque foi batizado lá, é só porque fez profissão de fé lá, é só porque a mãe e o pai eram membros da igreja e tiveram seu filho, né, lá. É só isso que liga e mais nada. Não tem vida cristã realmente. Nada mais em suas vidas recebe as implicações da declaração verbal de fé em Jesus. Por isso o mundo padece, pois além de não darem um testemunho firme e vibrante sobre Cristo, muitas vezes atrapalham o testemunho dos outros. Porque às vezes a pessoa faz aquilo tudo, se dizendo cristão, né? Aí você escuta a pessoa falar, mas o fulano não é crente? Como é que ele fez isso? Né? A gente escuta sempre, mas para ser assim, eu prefiro não ser crente. Então, às vezes, as atitudes desses crentes nominais atrapalham a nossa, que somos crentes fiéis no Senhor Jesus e queremos dar bom testemunho. Então, né, escândalos que acontecem por aí, a gente vê em noticiário, né, pastor, cantor que foi preso porque matou fulano, é estuprador, é pedófilo, né? Isso atinge a quem? A nós que somos verdadeiros cristãos. Então, atrapalha o testemunho. A gente quer dar um bom testemunho, aí vem esse tipo de pessoas que se diz crente, mas que na verdade são crentes nominais, para bagunçar tudo e as pessoas se ficarem desacreditadas do verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos orar muito por isso, para que Deus coloque em nós o crente verdadeiro e tirar da frente da gente esse crente nominal. E o 3, que é o último, os cristãos nominais são chamados ao arrependimento e à prática do evangelho. O chamado para que os cristãos nominais se arrependam e busquem um compromisso real e pessoal com o Senhor Jesus é feito através de cristãos convictos. A igreja, porém, muitas vezes incorre em erros. Por exemplo, há a tendência de se enfatizar na pregação a graça e não o discipulado, né? As pessoas em determinadas igrejas pregam muita graça, a bênção, a mão do Senhor vai te abençoar, vai abrir portas e portas, né? Então venha para cá, e o discipulado, e o ensinamento, né? E a prática ali, né? O dia a dia. Você vai viver só de bênção, de graça, e você não faz nada, é só Deus que te dá, e você não dá nada em troca? Não que seja uma barganha, mas nós precisamos ser firmes e perseverantes. Nós temos que ter um discipulado à nossa frente, né? A gente precisa ser ensinado, a gente precisa se ensinar. Como? Lendo a Bíblia, lendo a revista da Escola Dominical, procurando saber de bons livros para serem lidos, vendo os vídeos, né, no YouTube, vídeos sérios de pastores sérios como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e tantos outros, né? Nós temos pastores do nosso presbitério, tem as mensagens das igrejas deles, tem uns que fazem
pregações durante a semana, né? Então a gente pode procurar esse tipo de leitura para não ficar só na Bíblia e ouvir, para a gente poder praticar, para a gente não ficar com a fama e não nos enganarmos de sermos crentes nominais, né? Outras vezes a igreja descuida da vida de oração e de confiança em um Deus que age. Há comunidades em que não há uma efetiva comunhão entre os irmãos e não se ensina a importância dos dons e seu uso para o crescimento e amadurecimento da igreja. Em muitos casos, a igreja tem pouca relevância na sociedade, restrita aos seus programas internos, sem tomar conhecimento do que o mundo precisa, ou seja, fica dentro das quatro paredes, né? Tudo ali no conforto, banquinho legal, ar-condicionado, som, ó, top, né? Data show, tudo perfeito. Não estou dizendo que seja errado a gente ter essas coisas, a gente precisa ter conforto na casa do Senhor, sim, né? Mas aqui está dizendo que a gente, muitas vezes, não tem relevância na sociedade, porque a gente fica só dentro de quatro paredes. E o povo que está sofrendo lá fora? Ou nem sofrendo, mas as pessoas que estão com uma vida até boa, mas não conhecem Deus. Não conhecem, né, o Deus que vai nos dar a salvação, né, através de seu Filho Jesus. Eles não sabem disso. Ou se sabem, está passando por desapercebido. E essa função é nossa. Esse compromisso é nosso. É nós que temos que levar isso a essas pessoas. E muitas vezes nós nos acomodando dentro de quatro paredes. Essas coisas impedem muitos de assumir uma fé genuína em Jesus Cristo. Olha só, às vezes, filhos de crentes, por não perceberem na igreja profundidade espiritual e significado para o mundo, deixam de viver a vida cristã profunda e autêntica. Ponto. E eu queria falar aqui sobre isso. Quando fala sobre, às vezes, filhos de crentes, por não perceberem na igreja profundidade espiritual, quando eles estão mais velhos, eles se desviam do caminho do Senhor. Porque enquanto é pequenininho, né, a gente está levando na igreja, vai com a mamãe e com o papai, vai levantar cedo para ir para a escola dominical, vai no culto à noite, vai no ensaio do Perfeito Louvor e vai e bota para ir. Mas será que eles estão tendo estrutura, raiz, solidez no que é aquilo que é ensinado, para que isso não se desvie lá na frente e ele se torne um crente nominal? Se você fizer uma pergunta bíblica para uma das nossas crianças hoje lá na igreja, não quero aqui citar nomes, mas será que essas crianças vão saber responder sobre Bíblia? Né? Se mandar cantar um corinho, escolhe um corinho aí. Vão ficar horas pensando. Ou vão cantar hinos dos adultos, música gospel que toca na rádio. Porque as músicas infantis, os corinhos infantis, né, se perderam com o tempo. Não estou dizendo que não tem mais, né, não é isso. Mas que você sente que se perde, né? Se não for o ensinamento do pai e da mãe dentro de casa, às vezes na igreja, só no domingo, 1 horinha, e agora nem a gente está tendo isso mais, né, por causa da pandemia, do estudo ali da escola dominical, porque, irmãos, há uns tempos atrás, a escola dominical era o momento em que as crianças iam para ali para aprender igual ia na escola comum de segunda a sexta. É aquele momento que eu tenho ali da palavra do Senhor, né, de aprender, de buscar, de aprender a procurar na Bíblia. Manda uma criança hoje de 9, 10 anos abrir em Abacuque, Sofonias. Não vai saber. Ou vai demorar horas, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso se perdeu um pouco. Eu tô falando agora, chamando pra gente até na nossa igreja mesmo. Me desculpa se eu estiver errada, mas eu sinto isso. E, infelizmente, né? Essas coisas estão acontecendo e tá passando tempo. E aonde isso vai parar? Será que lá na frente a gente vai ter crentes cristãos verdadeiros ou só crentes nominais? Porque a igreja, a liderança, os pais estão deixando isso desapercebido. Então vamos orar muito, irmãos, por essas crianças, pelos adolescentes, para que eles sejam crentes verdadeiros, né? Portanto, o primeiro desafio é para a igreja. Ela deve ser um ambiente de profunda vivência de espiritualidade cristã, de comunhão salutar e testemunho fiel que transforme sua sociedade. Uma igreja assim, saudável, relevante para a vida, é o primeiro passo para a evangelização dos cristãos nominais.
Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles têm que perceber isso desde novinho na igreja. Solidez, vida espiritual. Ah, mas meu filho é muito pequeno, não entende isso agora não. Não entende? Entende sim. A criança, quando é pequenininha, ela percebe muitas coisas e muitas coisas são guardadas num localzinho dentro do cérebro dela que lá na frente ela vai lembrar, né? Aquilo fica registrado ali. Então, a gente precisa ter um convívio legal, a gente precisa ter uma comunhão legal para que ele se sinta ali acolhido, sabendo que ali ele é uma igreja que ele pode confiar, uma igreja séria, uma igreja de testemunho vivo, né? Para não se decepcionar. Para quando a pessoa perguntar, você é crente? Você dizer como para ver, sou sim, sou cristão, né? Eu congrego na igreja tal. Isso é maravilhoso, irmão, a gente ter essa percepção, essa convicção e alegria de poder falar isso, né? Cristãos sinceros que desejam participar das transformações de outras vidas devem saber que não é a crítica amarga e dura sobre aqueles que não são como eles que fará com que passem por uma real conversão. A oração, o testemunho pessoal, a relação de amizade verdadeira e desinteressada com o cristão nominal serão as mais eficientes formas de evangelizar. Então, a gente precisa o quê? A forma de evangelizar, a melhor forma de evangelizar é o seu testemunho de vida, né? Você falar, não quer dizer que você faça aquilo, mas você demonstrar nas pequenas atitudes, nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, amor por esse irmão, né? Vida dentro de casa e fora de casa, de testemunho de uma pessoa cristã, é isso que o evangelho quer. E é isso que a pessoa precisa ver em nós, né? O verdadeiro evangelho é isso. Que sejamos todos verdadeiros discípulos de Jesus, sinceros, praticantes de sua palavra, para que o mundo seja transformado. Amém. E a discussão é a seguinte, ó, que cuidados o crente deve tomar para não se transformar em um cristão nominal? Pensa aí. O que a gente falou um pouquinho hoje já dá para responder essa pergunta, né? Então, irmãos, é isso. Mais uma lição estudada. Espero que vocês tenham ouvido e que a gente possa praticar, não só vocês, mas a mim também, porque essa lição falou muito para mim também, porque às vezes a gente é um pouquinho crente nominal, sim, mas a gente precisa ser um cristão verdadeiro. Amém? Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer por mais um estudo de uma lição. Obrigado porque sentimos que tu fala conosco através da tua palavra, através da revista também. Obrigado, Deus, pela nossa classe, pelas vidas que compõem essa classe, pela vida do presbítero Marcelo também, que também é professor. Obrigado, Deus, por cada um desses membros dessa classe, por aqueles que passam por problema de saúde, ó Pai, que tu possa estar curando, restabelecendo a sua saúde, Senhor, revigorando suas forças, Senhor, se estiver em casa, se estiver no leito do hospital, precisando de algum exame, de alguma cirurgia, ó Pai, em nome de Jesus, que tu possa estar abrindo portas, acalmando o coração, dando paz e tranquilidade para essas pessoas. Queremos te também pedir pelos desempregados, se aqui na classe tiver alguém, Deus, que tu possa abrir portas também, dar o sustento financeiro, psicológico, ó Deus. Se tiver algum problema familiar, que tu possa também estar com sua mão de poder agindo nessas vidas, trazendo paz para esse lar. Queremos te agradecer muito, ó Deus, pela tua mão de poder e queremos te pedir nesse momento que nós possamos ser crentes